Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagne Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshimaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo a todos. Nós estamos de volta no Gita, capítulo 10, a Yoga da Manifestação Divina. Vou fazer um rápido recap, né, para criar o contexto. O tema continua sendo a natureza de Ishvara, né? E como nós sabemos, a natureza nirguna de Ishvara é a coisa mais simples que existe, né? Qual é a natureza nirguna de Ishvara? É a consciência, a existência que nós mesmos, né, desfrutamos, experimentamos, né, como Jivatmas, né? Então, ela é de natureza não dual, toda pervasiva. O universo ocorre, né, de tempo em tempo como uma projeção holográfica dentro do âmbito desta natureza do Nirguna Atma, que sou eu, que é a minha natureza real, né? Então, quando nós falamos sobre a real natureza do ser Nirguna Atma, nós temos pouco a dizer e muito a contemplar, digamos assim, entendeu? Os apontamentos finais dos Vedas, que são os apontamentos dos Upanishads, Vedantas, são declarações de identidade do Jivatma, né, como idêntica à natureza de Brahman, de Paramatma. E essas declarações precisam ser internalizadas, né, não somente compreendidas a nível mais filosófico, acadêmico, intelectual, mas essa compreensão clara precisa ser internalizada de tal modo que o indivíduo tenha a capacidade de realmente, literalmente, reivindicar essa natureza Nirguna Atma, que é a natureza de tudo e de todos. Então, esse é o processo vedântico, mas esse é o estágio final, o estágio do Nididhyasana, no qual o buscador de Deus, o buscador da realidade, contempla sob a luz destas declarações finais que ocorrem nos finais dos Vedas. Mas aqui no capítulo 10 nós estamos abordando, Krishna está ainda abordando a natureza de Saguna, a glória, né? Lembra? A glória do Senhor é a glória do Saguna Senhor, né? Essa inteligência suprema que se manifesta como o universo, né? Ele não cria o universo, ele aparece como o universo. É como se ele aparecesse como o universo. E o Vedanta, né, os Vedas, é uma ciência religiosa essential que, inevitavelmente, invariavelmente, precisa incluir Deus em sua natureza Saguna, para somente mais tarde introduzir o conceito da natureza Nirguna de Deus, né? E essa compreensão da natureza Saguna de Deus é uma compreensão que cresce progressivamente à medida que nossas mentes se tornam mais maduras e mais sutilizadas, mais refinadas, mais purificadas, né? Então, nós vimos nos últimos capítulos Krishna tratando desta natureza Saguna Deus. E essa natureza Saguna Deus, ela é vista como o princípio que projeta o universo, é a causa do universo. O universo é criado a partir deste Deus criador, desta natureza
de Deus, né? E nós do Vedanta Brasil, nós compreendemos Deus de uma forma ainda mais sutil, né? Mais sofisticada, mais próxima da realidade, muito embora tudo isso esteja dentro desta ordem aparentemente real, né? Na realidade mítica, mas nós compreendemos de uma forma mais sofisticada esse Deus como a inteligência suprema. E dessa inteligência suprema, nós podemos ver aquilo que nós, né, observamos como a glória do Senhor. Nós vimos diversas passagens que falavam sobre a glória do Senhor. Né? Tudo que existe aqui, né, é projetado, mantido por essa glória, né, essa inteligência suprema que se manifesta através de todos os pares opostos. Né? Então, quando nós dizemos que Deus é a causa do universo, Deus criou o universo, imediatamente nós começamos um relacionamento com esse Deus. Esses ensinamentos todos eles existem dentro do âmbito da cultura védica, que é uma cultura religiosa, espiritual, fundamentalmente religiosa, que é uma coisa estranha para as culturas ocidentais. Daí a dificuldade de ensinar esses textos do Bhagavad Gita em sua integridade, né, para os povos ocidentais, né? Os ocidentais não têm essa compreensão da cultura religiosa védica e não têm nem mesmo essa tendência devocional que é muito comum nos países, né, principalmente, né, nos estados da Índia, né? Então, quando nós falamos de Deus, o Criador, os Vedas dizem que ele é a causa e o mundo é o efeito. E no início a gente imagina que ele criou do mesmo modo que um carpinteiro cria uma mesa. Ele precisa de uma matéria-prima, ele precisa de ter o know-how, o conhecimento, a compreensão. Aí ele, com seus instrumentos, né, ele cria alguma coisa. Essa criação é sempre separada do Criador. Então, no início, inevitavelmente, invariavelmente, o primeiro estágio de compreensão daquilo que é Saguna Deus, o Criador, esta glória suprema, né, esse poder supremo, é de algo que cria e permanece separado de sua criação, né? Mas fazendo um passo ainda mais para trás, né, a gente tem que lembrar que o primeiro estágio realmente da compreensão da natureza de Deus, né, é uma representação de Deus simplesmente como uma deidade, uma divindade, um desses deuses, né, da mitologia hindu ou védica. Então, você acredita que existe um Deus, né, e cada um desses Puranas, digamos assim, apresenta um Deus como realmente o Deus principal, o Deus número um. Você utiliza aquela imagem, aquele símbolo e começa a desenvolver um relacionamento com esta divindade, porque você quer proteção, segurança e prazer. Tá? Então, esse é o nível mais básico da compreensão do relacionamento. Mas aí, no momento que você pensa um pouco mais, você começa a ver como é que Deus criou esse mundo, né? Aí você já está começando a entrar no estágio 2 desta visão, desse Darshana, né? O Darshana, a visão do que seja esse Deus e como ele é a causa e esse mundo é o efeito. No início, nós dizemos que esse Deus, ele cria, né? E ele permanece separado da sua criação. Ele é a causa inteligente. Isso, no final das contas, né? Inevitavelmente, traz muitas contradições lógicas, porque se ele criou o mundo, mesmo modo que um carpinteiro criou uma mesa de madeira, aonde ele obteve a matéria-prima para criar esse universo, né? Então, isso, se você for investigar isso mais profundamente, você chega naquela problemática de uma regressão infinita que não faz nenhum sentido lógico, né? Muito embora existam filosofias e mais filosofias representadas pelo o chapéu em cima do chapéu, é como se a consciência, o Deus, tivesse níveis regressivos infinitos, infinitamente. Um nível fornece a consciência ao outro, etc. Então, um Deus, né? Um Criador. Então, tudo isso não faz nenhum sentido do ponto de vista lógico. E o caminho sugerido pelos Upanishads é todo ele fundado na lógica, né, a lógica inequivocável, né, que é escrutinado, né, por essas
ensinamentos dos Upanishads. O que mais que nós vimos? Nós vimos que este Deus, ele só pode ser, né, algo sem início. E se Deus é sem início, e se Deus cria esse mundo, o mundo também precisa ser início. Então, ambos são anadis, nós vimos esse conceito também. Então, o início do tempo ocorre no âmbito, né, da criação, mas Deus, fundamentalmente, existe eternamente, e a matéria, ela existe também eternamente, potencialmente, em forma potencial, semente, e outras vezes em forma manifesta. É como se Deus acordasse, projetasse o universo, ou Maia, melhor dizendo, né, que é um princípio, um poder inerente a esse Deus, né, neste nível de compreensão. Então, nós temos o universo e a matéria que, igualmente, né, eles têm isso em comum, as características em comum. Eles são ambos anadi, eles são sem princípio, eles existem eternamente, né? Então, esses são conceitos, né? Nós sabemos que a matéria é capaz de evoluir e ela é sujeita à evolução, mudanças, etc, etc. Então, isso nos dá uma impressão de que Deus também é capaz de se transformar, evoluir, mudar para se tornar o mundo, né? E aí nós estamos nos movendo para o segundo conceito do Criador, que é o Criador que evolve, né, para se tornar o mundo, né? Se tornar o universo. E esse universo é visto como uma mistura de quê? De Deus e matéria, de espírito e matéria, de consciência e matéria. Então, essa mistura de consciência e matéria é o que nós chamamos de Saguna Deus, Saguna Ishvara, Saguna Brahman, ok? A mistura de quê? Da consciência pura, que é Nirguna, livre de qualquer atributo, né? Mais a matéria e energia, que são já configurações projetadas por Maya, né? Representadas por Rajoguna e Tamoguna, e Ishvara representado por Sattvaguna. Quando você mistura Rajoguna, Tamoguna com Sattvaguna, você tem o que? O universo. E esse universo tem Ishvara, que é pura inteligência, embutido nele, né? Pervadindo ele, permeando ele, sustentando ele. Então, esse é o conceito de Deus como uma mistura de consciência pura com mais matéria e energia. Então, existem passagens que fazem referência a esses dois princípios, sempre neste nível de compreensão de Deus como Criador, né? Que é um nível intermediário. Diz que é como se fossem dois princípios, um materno e um paterno, né? A consciência e a matéria. O que mais nós vimos? Então, nós temos esse conceito de Deus como Criador, e como Criador, nós vimos que essa compreensão ela se apresenta, né, em três estágios, dependendo da maturidade do aluno. Para o aluno iniciante, a causa é apresentada de uma maneira, né? É, e para uma outra pessoa ligeiramente mais madura, ela é apresentada de uma maneira um pouco diferente, né? Deus não cria, ele se torna, mais tarde a gente vai ver, ele aparentemente se torna o universo. No início ele cria e o universo permanece, né, como que a parte de Deus, né? Fora de Deus. E o terceiro nível, que é o nível que não está sendo abordado neste capítulo, né, mas é o nível dos estudantes dos Upanishads, né, que falaremos mais tarde sobre isso. Ok. E aí, então, nós vimos diversas passagens nas quais o Deus, Ishvara, Brahman, Saguna, a glória do Senhor, né, este Senhor, essa inteligência suprema, ele se apresenta, né, como tudo que existe no manifesto. Então, quando a gente quer compreender a natureza desse Deus manifesto, é muito mais fácil a gente observar isso através da manifestação do nosso meio ambiente, do Vyavahārika, né?
principalmente se nós estivermos vivendo no meio da natureza, mais ou menos como eu vivo aqui. Se você vive na natureza, é muito mais fácil você observar a inteligência, né, e a glória deste Deus que manifesta esse cosmos, este universo, que inclui esse planeta, né, e os nossos meios ambientes. É muito mais fácil você identificar a inteligência suprema, a glória dessa inteligência. Mas Deus, ele se manifesta em tudo. Se você mora em São Paulo, onde não existem quase árvores, né, asfalto, concreto, pessoas, violências nas ruas, às vezes. Então, aquilo também é a glória de Deus, mas é um pouco mais difícil para a gente, no início, nós desenvolvermos a visão, o Darshana, que aquilo também é a glória de Deus, né? Então, na natureza, nós temos a possibilidade de observar isso mais claramente. Então, nós vimos diversos versos que exploram esse conceito, poeticamente falando que eu sou tudo, né? Eu sou as pedras preciosas, eu sou as gemas dos cristais, eu sou tudo, né? Então, e quase sempre, como nós já vimos em passagens anteriores do Gita, né? Neste nível, as escrituras que estão apresentando Deus, a glória deste Criador, elas apresentam os lados positivos dessa manifestação para atrair as pessoas, os estudantes, os discípulos menos avançados, os juniors, né? Atrair eles de modo que eles gradualmente desenvolvam mais maturidade para poder compreender a glória do Criador em sua totalidade, que engloba, que encompassa todos os pares opostos, né? No Gita, mais lá para frente, vai aparecer um momento que Arjuna vai dizer assim, putz, é incrível, não, eu não sei se eu estou preparado, mas eu quero o Darshana completo. Aí ele pede para Arjuna, para Krishna, dizer assim, eu gostaria que você se manifestasse diante de mim em sua integridade, em sua totalidade, né? E Krishna diz, olha, Arjuna, você acha que você está preparado realmente? É melhor você permanecer com essa visão, essa perspectiva de que eu sou tudo que é auspicioso, né? E bonito, e dármico, etc, etc, o amor. Você quer ver tudo, todos os pares opostos, né? E o Arjuna diz, sim, eu estou preparado. Aí é dito que Krishna se manifesta como este Lorde glorioso, supremo, a inteligência, né? Através de todos os pares opostos. E aquilo assustou muito Arjuna. E Arjuna diz, não, não, chega, 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 chega. Então é compreensível que no início essas descrições elas apresentem o lado bonito, bom, dentro do âmbito dos nossos conceitos humanos, né? Então, aquilo que nós vimos como favorável, como auspicioso, etc., as escrituras apresentam. E aí o indivíduo gradualmente vai crescendo para desenvolver a visão completa, né, deste Senhor, desta inteligência suprema que se manifesta como o universo. Então, no estágio número um, Deus se manifesta como Criador, a gente projeta que ele é um super jiva, um ser humano bem dotado, né? E é uma convicção ainda bem infantil, né? Uma compreensão infantil, mas isso ajudará o iniciante, é perfeito, tudo bem, né? Vai servir para quê? Para que o indivíduo desenvolva um relacionamento com Deus e possa fazer a sua upasana, que vai purificar a mente, né? Focando nos aspectos bonitos, maravilhosos, lindos a respeito de Deus, como ah, o amor incondicional, o amor total, né? A gente ouve falar isso, que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas a gente vê tanta violência, né? Tanto ódio também no coração dos humanos. E aí uma pessoa que acabou sendo a minha primeira esposa virou para o padre e falou assim, pô, se Deus é só amor, por que que ele criou os seres humanos que têm tanto ódio? Foi uma questão interessante. Porque ela abriu a boca para fazer isso, eu acabei casando com ela quando eu era muito jovem.
Então, onde é que Deus criou, arrumou matéria-prima? Tudo isso cria muitas contradições lógicas, né? Então, no segundo nível, a gente diz, este Senhor glorioso, inteligência, né? Conhecimento total, etc., ele é não somente a causa inteligente, mas é a causa material. Ele encontra uma causa material em si mesmo, né? Então, já resolve aquele problema do estágio número um, muito embora seja mais difícil das pessoas compreenderem que algo possa ser criado sem matéria-prima, né? Aí, naturalmente, as escrituras vêm e dizem assim: você tem certeza que é impossível que algo possa ser criado sem uma matéria-prima? Ou, em outras palavras, que a matéria-prima seja igualmente o criador, aquele que tem o know-how, né? Eu tenho o conhecimento, né, para produzir móveis de madeira. Eu disse, você tem matéria-prima? Não, 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 eu extraio de mim mesmo, ele sai de mim mesmo, todo esse material, a madeira sai de mim mesmo, eu simplesmente, eu manifesto a madeira e começo a criar, e ninguém vai acreditar em mim, né? Como é que se cria? Mas Deus cria. Mas aí as escrituras dizem, não é assim tão absurdo, porque todo dia de noite você sonha, não sonha? Sim, eu sonho. Então, da onde você tira aquele sonho? Dentro de si mesmo. Nós projetamos o mundo dos sonhos, os objetos dos sonhos, as experiências dos sonhos, a partir de quê? A partir de nossas mentes, né? As nossas mentes, né? Elas simplesmente projetam o universo dos sonhos. E da onde? Ela precisou de uma matéria-prima fora deste mundo, fora né? Deste universo do desperto? Não. Simplesmente existe potencialmente na mente de cada um de nós, né? Assim como uma aranha lança e recolhe a sua teia, e sobre a terra nascem as plantas, e igualmente da cabeça e do corpo do ser humano surgem seus cabelos. Olha que analogia legal. A cabeça, quando a gente nasce, o bebezinho não tem cabelo nenhum, né? Às vezes tem os cabelinhos, eu nasci cabeludo. Aí, de repente, os cabelos crescem, né? Da mesma forma, o universo emerge do imutável Ishvara, o imutável Brahman, né? Então, tudo se manifesta a partir desta semente potencial, que é a causa inteligente, mas contém em si também a causa material, tá? A causa material é contida do mesmo modo que a árvore está contida na semente, a gente não vê, é invisível, do mesmo modo que o cabelo está contido na careca, né, do bebezinho, e assim por diante. Assim como o mundo dos sonhos está contido na mente do desperto. Portanto, é o Senhor, ele se manifesta como o mundo. No terceiro estágio, a gente vai adicionar o Senhor aparentemente, entre aspas, aparentemente se manifesta como o mundo. É a única diferença, o nível 2 para o nível 3. Que parece pouco, parece simples, mas é um shift, né? Muito grande. Portanto, não existe criação, não existe iniciação, não existe originação, não existe, nada foi criado, simplesmente tudo isso, né, é uma aparência. Mas agora nós estamos analisando o criador desta aparência, né? E o Swami vai, no próximo texto, entrar no âmbito de explicar isso numa linguagem purânica, né? Que é mais difícil para nós ocidentais, porque nós não somos familiarizados com tudo isso. Ok. A causa inteligente e a causa material. Então, eu sou tudo, eu sou o sabor da aula, né? O sabor da aula. A minha mente está um pouco afogada hoje. Eu falei, eu sou o sabor da aula, em vez de dizer o sabor da água. Ok. Eu sou tudo, eu sou a humanidade e a desumanidade dos homens e das mulheres. Portanto, né, eu sou o dissipador da escuridão, eu sou os raios brilhantes que envolvem a Terra,
em todas as direções. Nós vimos a analogia da luz, né? A luz solar que ilumina os nossos meios ambientes. Localizações, muitas passagens, né, purânicas que falam sobre as localizações desses deuses, né? No Vishnu Sahasranama Stotram, é dito que eu me prostro diante deste Senhor Criador Supremo, que existe em todos os três mundos e que tem a terra com os pés. Aí tem é, muito simbolismo, né? Representando aspectos dessa criação, né? Em paralelo, né? Como em analogia, como se fosse o umbigo, né? A respiração, os olhos, fazendo analogias com os elementos do universo, como a lua, o sol, etc, etc, o fogo, a água. Então, tudo isso, né, é parte dos ensinamentos que descrevem essa glória do Senhor, que permite ao indivíduo desenvolver essa visão cósmica. A visão cósmica é a visão, assim, eu vejo Saguna, Brahman, Deus, o Criador, manifesto em toda a sua glória. Como? Como o universo. Aí eu tenho que ser capaz de ver todos os aspectos do universo, desenvolver esta visão e saber que esta é a visão de Deus. Que Deus? O estágio 2 de Deus, a visão de Deus cósmico, a visão cósmica desta inteligência suprema que se manifesta como o universo. Deus aparecendo como o universo. Então, o Swami nos lembrou que essa glória, né, ela se manifesta em todo o universo e essa glória de Deus se manifesta em quem? No Jiva-Atma também, né? Se manifesta na Marireia, né? Então, todos nós somos manifestações desta glória, desta inteligência suprema, né? Então, quando nós dizemos que uma borboleta é uma manifestação divina, né? Desta glória, glória do Criador, a gente jamais imagina que aquela glória da borboleta pertença à borboleta. Vocês imaginam que olha aquela borboleta, olha como é que ela conseguiu desenvolver essa glória, né? A borboleta, naturalmente, ela não tendo ego, ela não tem nenhuma vaidade a respeito de sua beleza, né? Mas os seres humanos, porque eles têm esta mente, né, autoconsciente, ela desenvolve o ego e ela começa a reivindicar a glória como sua. Lembra que nós vimos tudo isso na aula passada? Então é importante que nós possamos lembrar que tudo que existe aqui é glorioso, mas a glória pertence a este Senhor Supremo, a esta inteligência suprema, tá? Que faz tudo por nós e que nos mantém vivos de momento a momento. Toda essa glória pertence a Deus. A glória não pertence a nós, do mesmo modo que a glória de uma borboleta não foi, não é mérito da borboleta, digamos assim, né? É mérito desta inteligência suprema. Então, este é um Bhakta mais sofisticado, que ele é devoto da forma cósmica, forma múltipla, né? Do Senhor. Isso resolve, minimiza, né? Reduz muito a arrogância, a vaidade do ego, como nós vimos, né? E se o ego for reduzido, né? Nesse sentimento de reivindicar aquilo que não pertence a ele, então, a problemática do samsara também é muito reduzida, né? Então, a competição, o ciúme, a inveja, né? E tudo isso vai ser muito reduzido também. É muito transformador compreender e desenvolver essa visão do Senhor. Esse é o ponto-chave, né? A visão manifesta do Senhor em tudo. Este é o tema principal deste capítulo. Portanto, este capítulo
é referido como o yoga da manifestação divina. O Senhor disse, ó Arjuna, mais uma vez você pode ouvir minhas palavras supremas, que eu... Só um minutinho, por favor. Neste capítulo, o Senhor diz, ó Arjuna, mais uma vez você pode ouvir minhas palavras supremas, que eu, desejando seu bem-estar, direi a você, pois você está encantado com esses ensinamentos, né? Aí o Swami falou sobre isso, que é difícil encontrar um discípulo realmente, né, muito maduro, muito interessado, um discípulo que compreende e assimila gradualmente, né, esses ensinamentos, etc., etc., que esse discípulo inspira ainda mais o guru, etc. E tem uma passagem que o Swamiji nos lembra, né, que Krishna diz no capítulo 3 que eu não tenho nada a obter mais neste mundo, né? Tudo que eu podia obter já foi obtido em todos os mundos, né? Mas ainda assim eu continuo fazendo o meu papel, desenvolvendo o meu papel aqui como professor, como guru. Ele fala também que nem as hostes das divindades, nem os grandes sábios conhecem minha origem, porque eu sou a origem das divindades e dos grandes sábios em todos os aspectos. Ele fala também que todos os ensinamentos vêm de mim. Não pense que existem gurus, a parte de eu, o guru, o Satguru, o guru de verdade, o guru que revelou tudo isso para todos vocês, para a humanidade. Saiba que todos os gurus são simplesmente o Sadguru utilizando um link, um veículo, né? Um instrumento que possa desdobrar esses ensinamentos. E eu vou inspirar os meus gurus de modo que eles possam fazer isso de modo o tanto quanto eficaz possível, né? Tudo isso é parte da minha glória, tudo isso é a minha manifestação. Eu estou fazendo essa contextualização também porque o próximo arquivo é muito purânico, entendeu? E eu tenho pouco a dizer sobre aquele, né? Então, eu estou vendo se a gente consegue esticar, fazendo um recap maior da aula passada, porque o próximo arquivo ele tem muito simbolismo dos Puranas. Então, qual o benefício em todo esse processo de estudo e compreensão da natureza de Deus, né? Ele diz em algumas passagens que uma pessoa madura, uma pessoa discriminativa, uma pessoa mais inteligente, né, ela utilizará este nascimento, esta vida, né, para compreender a natureza deste poder supremo, né? E qual é o objetivo, qual é o benefício, né, que ela obtém? Ela vai se tornar livre dos papas, do pecado, do samsara. Ela se torna uma pessoa livre, né? Ela se torna uma pessoa livre na medida que ela compreende esses ensinamentos a respeito da natureza de Saguna, Ishwara, né? Que produz a preparação, né? O desenvolvimento, a maturidade para que o indivíduo possa reconhecer a identidade, real identidade desse Saguna Deus, que é Nirguna Atma, como idêntica à sua natureza Nirguna Atma, como Jiva Atma, né? Portanto, no final das contas, a pessoa se livra, se liberta do samsara, da problemática do samsara, a identificação com os punyas papas. Aqui está dizendo a pessoa se livra de todos os papas e dos punyas, né? Na verdade, ele não está nem falando que se livra dos punyas, porque ele não quer assustar ninguém. Ele diz você é livre de todos os papas, dá a impressão que a gente vai viver só punha. Então, você transcende a identificação com os punyas e os papas,
Punhas, papas continua a manifestar, mas você não se identifica, você sabe que tudo isso é parte do sistema Ishvara, entendeu? Circunstâncias favoráveis, não favoráveis, né? Mas agradáveis, desagradáveis, prazeres e dores, tudo isso é parte, né, dessa experiência humana. Então você já não se identifica, elas vêm, mas elas passam assim, e você permanece simplesmente como uma testemunha de tudo isso. Este é o benefício, né? Ela será libertada na medida que ela compreende a natureza de Nirguna Brahman. O terceiro nível teremos que fornecer mais tarde, vai ser apresentado agora. Ele diz aqui, como é que é? Temos que passar para o terceiro nível mais tarde, né? Para compreender e obter esta, assim dita, libertação, né? Equanimidade a respeito de Punya Papa, que depende deste shift de identidade, né? Uma vez o indivíduo compreendeu a sua real natureza, ele continua experimentando esta dualidade através do seu instrumento de experiência, que é o corpo, mente e sentidos. Punya Papa vai continuar a fluir, mas não existe identificação com nada disso, tá? Você não se identifica nem com o instrumento corpo, mente, sentidos, e você ainda menos se identifica com as experiências relativas a esse corpo, mente, sentidos. As experiências passam. É mais ou menos como você estivesse no teatro assistindo um filme. Você não se identifica. Às vezes a gente se identifica com um mocinho, né? Com um dos atores, mas em geral você mantém uma equanimidade, uma distância, né? Então é mais ou menos esse o benefício obtido através do terceiro nível que a gente vai fornecer. Esses versos 4 e 5, a inteligência, conhecimento, não ilusão, paciência, veracidade, controle dos sentidos, controle da mente, prazer, dor, nascimento, morte, medo, destemor, não violência, equanimidade, contentamento, austeridade, generosidade, fama, né? E má fama, todas essas diferentes disposições de seres nascem somente de mim. Então, aqui, nesses dois versos, né, o Swami, que não é muito de combinar dois versos, ele combinou dois versos aqui, e ele simplesmente, né, o Lord Krishna está apresentando um outro conceito, que é que o mundo físico material, como eu estava dizendo antes, que é mais fácil a gente compreender e ver, e perceber e identificar a glória deste Saguna Ishvara na natureza, né? Mas até mesmo em São Paulo, tudo aquilo é manifestação de Deus, né? Até mesmo em cenas de grande violência e crueldade, né? Ainda assim é a manifestação do Senhor, né? E aí aqui ele faz ele pula para o mundo sutil, né? O universo sutil, o universo mental, emocional, as impressões mentais, né? O corpo sutil, macrocosmo, né? No qual todos os indivíduos experienciam, né? Experienciam esse mundo mental, emocional, intelectual, né? Que são as impressões que permanecem retidas na mente. Você experiencia todas essas impressões, né? E essas impressões, elas vão constituindo, configurando o quê? As nossas disposições, os nossos caráteres, as nossas personalidades, né? As nossas tendências, né? As nossas disposições, né? De personalidade. Então, tudo isso, né? Uma pessoa que, por exemplo, tem uma mente equânime, aquilo também é um objeto que ocorre dentro do âmbito da consciência, não é assim? Ah, né? Eu sou uma pessoa pacificada, eu sou uma pessoa bem resolvida. Então, aquele estado, aquela disposição mental, aquela experiência, aquele estado, né? É um objeto de experiência. Então, os objetos de experiência, né? Por isso que eu sempre coloco objeto mais experiência, porque tudo que é um objeto de experiência é anátema, né? É mithya. Então, até mesmo todos os objetos sutis, né? Aqueles emocionais, sentimentais, né? Prazeres, dores, sofrimentos, felicidade, paciência, não paciência, todos esses aspectos, né? Que configuram aquilo que é a nossa personalidade, né? As nossas tendências, né? Mentais, né? Emocionais, a violência, a não violência, equanimidade, contentamento, né? A minha,
samadhi, estados de ananda, samadhi, tudo isso também sou eu. Então ele diz, todas essas disposições que são objetos sutis que existem no âmbito da mente humana, elas nascem de mim. Então eu projeto o mundo físico material e eu projeto também este mundo sutil, né, que é experimentado por cada um de nós como pratibásica, a realidade pratibásica, que é uma realidade subjetiva, que são as nossas disposições que nos permitem perceber e interpretar a realidade a partir dessas disposições, dessas impressões. Cada um de nós tem disposições diferentes, vasanas diferentes, filtros diferentes. Tudo isso que é o mundo interior, né? Essas disposições interiores, também é parte daquilo que nós chamamos de objetos de mítias do mundo sutil. Tudo isso também nasce do Senhor. Aí o Swami diz que com o terceiro verso, a parte introdutória acabou, e na introdução o Senhor Krishna apontou que o assunto Ishvara Svarupa, na natureza do Senhor, é a glória do Senhor. Na manifestação do Senhor, a glória do Senhor. Então, ele diz que aquilo foi concluído no terceiro verso, né? A natureza do Senhor. Agora, Krishna apresenta brevemente a natureza suprema do Senhor nos versos seguintes. No versículo 4 ao 11, ele apresenta o assunto brevemente. Então, Arjuna pedirá mais detalhes e mais tarde Krishna irá elaborar. Nesta parte, Krishna aponta que somente Deus se manifesta na forma de todo o universo. Por uma questão de conveniência didática, digamos assim, o mundo está dividido em dois. Um é o mundo externo dos objetos, o Vyavaharika, né? A manifestação que nós percebemos através dos nossos órgãos dos sentidos, né? Fora de nós. E o mundo interior, o mundo interno, o mundo dos pensamentos, sentimentos, né? Noções, ideias, convicções. Então, essa manifestação interior também é uma forma de objetos sutis, né? Então, nós temos objetos que encontramos fora, que são os objetos densos, e os objetos interiores, que é o mundo interior que existe na mente de cada um de nós. Krishna diz que o mundo interno, interior, também nasce de mim. O mundo exterior, nós sabemos, nasce dele, e agora ele está reivindicando que o mundo interior também é uma projeção dele. Isso tem implicações importantes, significa que eu não preciso nem mesmo somente estar na natureza para perceber a glória do Senhor, eu posso ir para São Paulo, eu vou perceber a glória do Senhor, se eu for um devoto maduro, mas eu posso simplesmente perceber o Senhor, né, no silêncio ou no barulho do meu quarto, fechando os olhos e vendo este universo mental, emocional, tudo que ocorre no âmbito da minha mente, isso também é o Senhor. Então, o indivíduo tem acesso ao Senhor, qualquer que seja, né, o ambiente, né, mesmo sozinho em casa, fechando os olhos. Se abre os olhos, você vê o Senhor, você fecha os olhos, você vê o Senhor também. Então, você nem precisa olhar para alguma direção especial. E o que são esses objetos que existem internamente? Variedades de pensamentos, né? De sensações, de sentimentos, né? De desejos, de medos, né? Então, existem conceitos, né? Convicções inteligentes, né? O autoestima, né? E todo esse universo, né? De experiências sutis ah, também é o Senhor que existe dentro de nós, e é importante nós compreendermos que até mesmo dentro de nossas mentes, tudo que é manifesto é através da glória do Senhor, né? Ah, não, eu tenho uma mente muito clara, clareza de mente, né? Eu tenho equanimidade, tudo isso, né? Esses momentos, esses estados mentais também são manifestações do Senhor. Essas manifestações gúnicas do Senhor, elas são um fluxo sempre em mudança, modificação, tá? Nós não entramos na natureza nirguna de Deus.
Então, todas essas características, esses estados, essas disposições, né, do complexo corpo, mente, sentido, que nós experimentamos dentro do âmbito de nossas mentes, também é o Senhor, felicidade, infelicidade, tudo isso. A chegada dos pensamentos, a chegada do sofrimento, e depois o final do sofrimento, a dissolução do sofrimento, tudo isso, né? Chegada e partida, tudo que tem um início, meio e fim, um fluxo constante de modificação, também é a glória do Senhor, e isso é válido para os pensamentos, sentimentos, sensações e pensamentos, né, que existem no âmbito de nossas mentes. Então, a lista é muito grande que o Krishna elaborou. Existem listas mais extensas, né? Disciplina, austeridade, né? Eu preciso de desenvolver a disciplina, né? A disciplina é um objeto que ocorre dentro de mim ou não, né? Eu preciso de renunciar. A renúncia é um objeto que ocorre dentro de mim ou não? Sim, né? Esse que quer renunciar a alguma coisa, um apego, é o quê? É um outro objeto, né? Então, é um pensamento. Na verdade, todo objeto também é idêntico ao pensamento, né? Que é o objeto, que é fiel ao objeto. Então, tudo isso, né? Todos esses estados é o Senhor. Austeridade, disciplina, generosidade, disposição caridosa, fama, respeito, né? O abuso, né? Eu me sinto abusado, também isso também é parte dos pares opostos, também é a manifestação do Senhor. Ocorre dentro do hábito da sua mente. Tudo nasce somente de mim, né? Em sua própria natureza distinta, diferente, pluralista, né? Todas elas, essas disposições nascem somente de mim. Portanto, eu sou a causa do mundo interior e do mundo exterior. Mais tarde, Ishvara, o Krishna, apontará que esta inteligência suprema é a causa do mundo exterior, combinando-os. Eu sou a causa de tudo, o mundo exterior e interior. Nesta passagem aqui, o Krishna, ele elabora primeiro o mundo sutil e os objetos sutis, tais quais essas disposições mentais, sentimentais, emocionais, intelectuais. Então, tudo isso é parte do mundo sutil, né? Muitas vezes nós vemos essas passagens onde é citado primeiro os objetos densos, físicos, materiais, porque é mais fácil de nós compreendermos a eles como objetos de experiência, para depois falar sobre os objetos sutis. Aqui foi apresentado assim: primeiro os objetos sutis e mais tarde ele desenvolverá os objetos densos também. Então vamos passar para o próximo texto, que continua mais ou menos assim. Uma outra coisa que eu quero dizer é que o Swami, quando ele faz esses cursos, né, ele costuma apresentar o Gita, né, que é uma classe muito importante. Eu creio que ele costuma se fazer 2 vezes por semana, tá? E 2 vezes por semana requer uma recapitulação boa, uma introdução boa. Então, nós estamos aqui passando do arquivo anterior para esse arquivo. E, às vezes, a metade desse arquivo é recapitulação, mais ou menos como eu fiz hoje, porque tem uma distância de uma semana da última aula, 6 dias, né, precisamente. Então, agora, esse recap do, do Krishna, do Swamiji, eu vou passar por ele mais rápido, porque são coisas que nós acabamos de repetir ainda hoje. É sempre o mesmo tópico que continua: a glória de Ishvara, da natureza, conhecimento da natureza de Ishvara, né? Deus foi definido no início como a causa do universo, o universo é o efeito. Toda a literatura das escrituras apresenta Deus como a causa do universo. Não é curioso isso? Não é interessante? Por quê? Você não pode dizer para uma pessoa religiosa, espiritual, no início, né, do seu desenvolvimento, que a criação não existe, porque isso aqui é uma ordem aparente, aquilo ali, ó, não entra na cabeça da pessoa. E a pessoa vai se tornar um ateísta, né, imediatamente. Vai dizer: o quê? Não existe? Então tudo bem. Então, o mundo nada mais é do que uma oportunidade de se esbanjar, né, com as experiências sensoriais, né, disponíveis no mundo, né?
Então, todas as escrituras, eles apresentam Deus como a causa do universo, o Criador. E nós vemos em três níveis. O primeiro nível, ele é a causa inteligente, né? O segundo nível é a causa material. E o terceiro nível, ele, ele não causa o mundo, ele aparece como um mundo, né? Então, essas descrições que aparecem principalmente nos Puranas, o Bhagavad Gita é uma escritura muito curiosa, porque também é um Purana, né? O que é um Purana? Purana são os ensinamentos védicos apresentados como uma história, utilizando muitos personagens, né? E quase sempre são Puranas, né? Para pessoas religiosas ainda no estágio um ou no máximo no estágio 2, né? Mas a curiosidade, né, a beleza do Bhagavad Gita é que é um Purana, sim, é um Purana, apresenta em forma de história, mas apresenta para, né, aqueles indivíduos que ainda veem Deus sobre né, da perspectiva de um nome, uma forma, como Sarasvati, ou Vishnu, ou Shiva, ou Krishna, né? So, você tem lá a sua deidade. Então, está limitado por um nome, por uma forma e algumas características atribuídas para este Deus, né? Então, nós encontramos isso no Gita? Sim, encontramos. E nós encontramos no Gita uma evolução desse ensinamento, né, que é um desenvolvimento que ocorre na mente do Karma Yogi. Ele começa a desenvolver a visão de Ishvara, de Deus, como a totalidade do cosmos. Já não é mais contido numa forma, mas é contido em todo o universo, né? E Deus ainda assim é dito que ele causa, cria, produz, né, o universo. E ele causa através de quê? Principalmente, né, segundo os ensinamentos velhos, através do karma. Depois de a gente observar diversas teorias de como ele cria, né? Aí no final a gente chega à conclusão que a teoria melhor é que ele cria através do karma. Mas essa teoria, né? Também ela vai apresentar diversas contradições lógicas no final. Mas sem a gente dar um passo mais para frente, no Bhagavad Gita, como eu estava dizendo, a gente vê esse estágio um, a gente vê o estágio 2 e o que é curioso, dentro de um Purana tem o estágio 3 porque Krishna ensina os Upanishads dentro do Gita, que é um Purana, entendeu? Essa é a beleza, por isso que o Bhagavad Gita é uma escritura completa, por isso que ali na introdução, no início, eles chamam sempre o Gita Upanishad, né? Onde é que aparece o Gita Upanishad? Naquele vídeo que o Marcelo coloca para gente, no final ele sempre diz, é o Gita Upanishad, porque ele apresenta os ensinamentos do Upanishad. Shankaracharya costumava dizer, né, segundo o Swami Paramarthananda, que o Gita, o Bhagavad Gita, é fundamentalmente um ensinamento do Upanishads. Fundamentalmente, né, a maior parte dos ensinamentos se referem à natureza do Nirguna Atma, do Yana Yoga, do Vedanta, né? Isso talvez seja discutível, porque depende do ângulo de visão. Para os devotos, eles não conseguem nem ver o Yana Yoga do Vedanta no Bhagavad Gita, mas como é que se diz? É incontestável, é inegável, né? Quando Krishna começa a falar, né, que lute, Arjuna, porque o fogo não vai te queimar, as flechas não vão te furar, a espada não vai te cortar, né? Tudo que existe você, a consciência, existe somente a consciência. Então, aqui e ali tem Yana Yoga em sua maestrosa pureza, beleza, né? Então, essa é a beleza do Gita, né? Então, aqui nós vimos que o nível um, o nível 2, o nível 3, né? Deste Criador como a causa do universo, né? A causa do universo é uma projeção aparente, né, no nível 3 produzida por um poder referido como Maya, né, que causa essa miragem, né, que ela é disponível para a experiência, né, muito embora ela não seja absolutamente real.
E os Puranas, eles vão tentando resolver esses problemas, porque eles vão apresentando a natureza de Deus, né? De uma forma assim tão bonita, né? E poética, muitas vezes, né? Como o Criador. E aí, no final, eles têm que encontrar soluções para as contradições. Aí, quando ele diz que esse senhor, ele cria assim, e ele é a causa inteligente, e essa causa inteligente é o conhecimento de tudo, é a omnisciência de Deus, aí dentro dos Puranas eles têm que apresentar alguns personagens que têm diversas cabeças para representar simbolicamente a omnisciência de Deus, entendeu? Então existe divindade cheia de cabeças, cheio de braços, cheio de pernas. Existe até uma divindade que eu nem sabia que é dita ter 1000 cabeças, né? Então tudo isso é simbolismo que serve ao propósito de resolver algumas contradições, né, nestes estágios mais iniciais, que são necessários, né, para que o indivíduo cresça neste relacionamento devocional para com Deus e que possa compreender, se preparar para os estágios subsequentes, né? Tenho textos Sahasra, Shrisha, Purusha, o Ser Supremo é apresentado com 1000 cabeças, né? Uma vez que você tem uma visualização de Deus como um ser inteligente, a curiosidade surgirá. Você vai querer saber o quê? Ele criou o mundo, né? Isso é no nível 1 ainda. Então, onde é que ele está localizado? Se ele existe, né, somente como causa inteligente, onde ele estaria residente? Aí você quer o cartão de visita de Deus. Então, eu quero o endereço, o e-mail, né, o telefone number. Eu quero a localização de Deus. O senhor me brinca um pouquinho, né? Então, aí tem as escrituras que vão dizer, né? Vão dizer, ele mora numa loca assim, ele é em Brahma Loka, ou é namorada de Vishnu em Vaikunta. Todas essas noções, entendeu? Elas são apresentadas para pacificar a mente dos devotos em seus estágios mais iniciais, tá? Eu estou seguindo tudo isso aqui porque a gente não pode, né, evitar, né? Eu não quero cometer um erro que o meu primeiro guru do Vedanta fez, né? Porque esses ensinamentos, a esse nível, não encontram muito apelo, muito interesse no mundo ocidental, porque no mundo ocidental as pessoas não têm esta devoção pelo Criador, pelo Deus, né? Deus é mais ou menos fora de moda no mundo ocidental, né? E o meu primeiro professor, ele simplesmente deixou fora todos os capítulos, eu acho que no máximo chegava o capítulo 4, 5, e não entrava nem no capítulo do pássaro, tá? Por quê? Porque você começa a perder o interesse das pessoas, porque é fora do contexto das nossas culturas, né? A cultura ocidental, ela não é uma cultura fundamentalmente religiosa do ponto de vista védico, né? Que é a mãe de todas as religiões, que é o conhecimento, né, básico a partir do qual outras filosofias e outras estruturas religiosas se desenvolveram, né? Os Vedas estão ali e nós não compreendemos tanto esses simbolismos, por isso a maioria das pessoas no Ocidente não chegam a entrar muito nisso. Eu estou em respeito à nossa Sampradaya e ao Swami Paramarthananda, eu vou abordar com vocês um pouco disso. Se tiver alguns de vocês, né, aí que tenham estudado os Vedas e tenham uma compreensão melhor do que a minha desses simbolismos e quiser adicionar alguma coisa, vocês são muito bem-vindos. Então, aonde se encontra esse senhor? Isso é um problema. Então, é numa loca superior. O senhor está no céu, né? Até mesmo a religião cristã diz, ele mora no céu. E a gente não tem muita ideia, mas a gente tem ideia que o oposto ao céu é o inferno, e a gente não quer ir para o inferno, porque lá tem muito sofrimento e no céu tem muita felicidade. A gente faz uma pausa de 10 e aí a gente vai continuar com o texto. Como eu disse antes, né, tem muito simbolismo purânico mas se a gente precisar, eu vou abrir
a aula de hoje para hoje e amanhã. Amanhã seria mais o caso para perguntas e respostas. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.